Veja aí o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 1, onde o título diz: a vinda do Senhor. Diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor, e pelo nosso Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, ou dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, um dos sinais da volta de Jesus era exatamente o surgimento de pessoas que queriam zombar das promessas da volta dele, dizendo que os anos vinham se passando e a promessa ainda não se cumpriu. Como já aconteceu de pessoas dizerem: eu era criança quando minha mãe dizia que Jesus estava voltando, eu já sou velho e até agora ele não voltou. Mas falam zombando, falam como se tudo isso fosse uma coisa inventada pela igreja, inventada pelos primeiros apóstolos, para poder intimidar as pessoas ou incentivar as pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus. Aí, diante desse pensamento diabólico, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, versículo 5: eles quem? Os escarnecedores, os zombadores, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: essas pessoas que zombam, dizendo que a promessa dele está se tardando, que até agora ele ainda não voltou, eles se esquecem que essa aparente demora já um dia aconteceu na época de Noé. Porque do dia em que Deus anunciou para Noé que haveria o dilúvio, até o dia que o dilúvio começou a acontecer, passaram-se 100 anos. E todos nos dias de Noé viram a construção da arca. Como eu já disse para vocês, a arca de Noé não foi construída no beira do mar. Onde normalmente se constrói os barcos, se constrói aonde? No mar. Você não vê um estaleiro construir um barco no meio do campo. Então, ao construir uma arca do tamanho da arca de Noé, no meio do campo, porque Noé, ele era lavrador. E onde vive o lavrador? No mar? Na praia? Não, ele vive no campo. Então, ao construir uma arca daquele tamanho no campo, todos os habitantes daquela região viam aquela arca e se questionavam: por que a construção dessa arca? E o que é que você acha que Noé dizia? Anunciava o dilúvio. Então, embora não esteja escrito, mas a gente, pela qualidade espiritual das pessoas daquela época, você pode imaginar o que Noé não ouviu durante aqueles 100 anos. Eu imagino, passados 5 anos que Noé estava construindo a arca, as pessoas passarem lá e dizer para Noé: então, já passou 5 anos, você não disse que ia acontecer o dilúvio? Daqui a pouco, passado 20 anos, ô Noé, já passou 20 anos, e o dilúvio? Cadê o dilúvio? Passados 50 anos, ô Noé, eu era garoto, você dizia que ia haver o dilúvio, já estou ficando velho, e nada. Até o dia que o dilúvio aconteceu. E esses zombadores foram os que ficaram do lado de fora da arca. E o que é que Jesus disse? Que no dia da sua volta será exatamente como nos dias de quem? De Noé. Os que zombaram, os que diziam que tudo isso era uma ilusão,
vão ficar para trás, não por falta de aviso, mas porque não quiseram dar crédito àquilo que a palavra de Deus diz. Então, o apóstolo Pedro diz, isso já aconteceu no passado, eles ignoram, esses zombadores ignoram que um dia já houve juízo nos dias de Noé, e que um dia a promessa do dilúvio se cumpriu, e eles ficaram para trás. E não só, ele ainda diz assim, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas Ele é o quê? Longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, se lá no versículo 6, o apóstolo Pedro diz que os escarnecedores que duvidam da volta de Jesus ignoraram o fato, os feitos de Deus do passado, aqui no versículo 7, o apóstolo Pedro diz que eles ignoraram a essência de Deus, ao dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês esqueceram quem é Deus? Vocês esqueceram que Ele é eterno? E quem é eterno não existe tempo? Para quem é eterno, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o que para nós, seres humanos, pode parecer que está demorando, para Ele que é eterno, não existe tempo. O que é eterno nem demora e nem é rápido, porque o que é eterno é atemporal, ou seja, é algo independente do tempo. É como a alma. Quantos anos você tem? Você tem 50, 60, 40 anos, mas e a sua alma? A sua alma, ela tem a mesma idade de quando você nasceu. E depois que você morrer, passado ainda 200, 300 anos, a sua alma vai ter a mesma idade que ela tinha quando você nasceu, porque a alma também é eterna, então não tem tempo. Enquanto que o nosso corpo está sentindo os anos, o passar dos anos, para a alma não faz diferença. Então, eles ignoraram os feitos de Deus, e ignoraram a essência de Deus, que Ele é eterno. E no versículo 8, ele ainda diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque Ele é o quê? Longânimo. Então eles ignoraram os feitos de Deus, que um dia já houve o dilúvio e todos pereceram, ignoraram a essência de Deus, que Ele é eterno, por isso um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e eles ignoraram o caráter de Deus, que Ele é paciente. Então não é que Ele está demorando, Ele está sendo paciente. E por que Ele está sendo paciente? Porque o apóstolo Pedro diz, porque Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então, essa aparente demora, o fato de Jesus ainda não ter voltado, não é nem pelo fato de haver sinais que ainda não se cumpriram, porque nos nossos dias, nós vemos todos os sinais da volta de Jesus, todos os sinais que a Bíblia dizia, e que o próprio Jesus disse que iriam acontecer antes da sua volta, todos já se cumpriram. Todos os evangélicos concordam que só há um sinal que ainda nós podemos não ter absoluta certeza do seu cumprimento, que é quando a Bíblia diz que a palavra de Deus seria pregada, o Evangelho seria pregado a toda criatura e depois viria o fim. Porém, nós sabemos que com o avanço da internet, hoje em dia se é possível ouvir a palavra em qualquer lugar do mundo. Então todos os demais sinais, há muitos anos que já se cumpriram, as guerras, as catástrofes, a fome por todo mundo, o amor se esfriando de quase todo, a apostasia, como temos visto nos dias de hoje, tantas pessoas abandonando a fé. Então, o que é que falta? Qual é o sinal que você acha que ainda falta para Jesus voltar? Não falta mais nada. Ele só não voltou por causa do seu caráter paciente, misericordioso. Ele está dando
tempo para aqueles que ainda não se arrependeram. E quando a gente fala que Ele está dando tempo para os que não se arrependeram, não se iluda pensando que eu estou me referindo apenas aos que estão lá fora, mas também para os que ainda não se arrependeram e que estão aonde? Dentro da igreja. Aqueles que ouvem e não escarnecem, como os escarnecedores que zombam, mas ao mesmo tempo que eles não escarnecem, também não vivem a expectativa da volta de Jesus. E da mesma forma que os escarnecedores também estão duvidando da volta de Jesus, porque é impossível que uma pessoa que realmente creia na volta de Jesus não se prepare para ela. Porque quem está dentro da igreja, ouve falar da volta de Jesus, mas continua no pecado, continua, ainda não se entregou, essa pessoa, no fundo, dentro dela, ela ainda não tem a máxima certeza de que Jesus realmente está voltando. Ela acha sim, que Ele vai voltar, mas ainda dá tempo. Ela ainda tem tempo, e por isso ela diz, um dia eu me batizo, um dia eu me entrego, um dia eu me converto, um dia eu tomo vergonha, e assim por diante. Mas, como o próprio Senhor Jesus afirma, muitos serão apanhados de surpresa. Foi assim nos dias de Noé, foi assim com Sodoma e Gomorra, e vai ser assim também no dia da volta de Jesus. Amém? Além do que, nós sabemos também que para as pessoas que já partiram, Jesus já voltou para elas. Ainda que alguém possa pensar assim, não, se calhar Jesus ainda vai voltar, ainda vai levar uns 10 anos, uns 15 anos, ainda tem muita coisa para ficar pior aqui nesse mundo. Mas e você, estará vivo até lá? Quem é que pode ter a máxima absoluta certeza, por mais novo que seja, que pode dizer assim, eu tenho certeza que amanhã eu estarei vivo? Quem pode garantir isso? Ninguém pode garantir isso. Nem sequer uma pessoa que acabou de nascer pode afirmar que estará vivo no dia seguinte. Então, nós sabemos que após a morte, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 7 fala que após a morte vem o juízo. Não tem purgatório, não tem segunda chance. Depois que a pessoa der o último suspiro, então, todas as oportunidades que ela tinha, terminou naquele último suspiro. E ontem, na reunião de pastores, o bispo estava falando de uma coisa interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, que de acordo com os cientistas, o cérebro é o último, quando uma pessoa morre de morte natural, o cérebro é o último órgão que deixa de funcionar 100%. Eu estou dizendo aqueles que morrem de morte natural, que é a maioria dos casos talvez. E dizem os cientistas que quando uma pessoa morre, o cérebro faz como se um refresh de todas as últimas lembranças. É como se fizesse uma recapitulação de alguns fatos na memória. Será que Deus não criou o ser humano e dotou o cérebro humano disso para garantir que todos tiveram oportunidades na vida? E será que dentro dessas lembranças que o cérebro humano faz antes da pessoa morrer totalmente, que de acordo com os cientistas isso acontece, será que dentro dessas lembranças Deus não vai fazer com que muitas lembranças que vão vir à mente sejam pregações como essa, sejam evangelizações que muitos se recusaram, nem sequer pararam para ouvir, param para ouvir um vendedor na rua, mas se parar para falar de Jesus, ela não é capaz de parar para ouvir. Então todos terão, no seu último suspiro, uma pequena amostra de todas as lembranças, de tudo que já se passou. Percebe, sim ou não? Então ele diz assim, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Nós já falamos sobre essa expressão aqui, vocês lembram? Que o primeiro a dizer isso foi o próprio Senhor Jesus, que disse que a vinda do Filho do Homem será como ladrão na noite. Depois o apóstolo Paulo também reafirma em algumas epístolas, e agora o apóstolo Pedro.
essa expressão que significa nada mais nada menos que será como uma surpresa para muitas pessoas, porque, como você já deve imaginar, o ladrão não avisa quando vem, ou avisa. Assim também, a volta de Jesus, ela vai apanhar muitas pessoas de surpresa, não porque ele queira, não porque, diferente do ladrão, que faz de tudo para não estragar a surpresa, Jesus não, Jesus faz de tudo para estragar a surpresa, ele não quer que ninguém seja pego de surpresa, por isso a gente está ouvindo isso, para que a gente não seja pego de surpresa. A volta de Jesus só vai ser como um ladrão na noite para quem se recusou a se preparar, para quem se recusou a acreditar que realmente ele estava voltando. Amém? E aí ele afirma: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, traduzindo todos esses versículos aqui, Pedro está dizendo que para aqueles que creem na volta de Jesus, o que ele espera é que nós o aguardemos e apressemos a sua vinda. O que significa aguardar a vinda de Jesus? Significa estar preparado. Significa você, quando vai receber uma visita em casa, dependendo da visita que você vai receber, você já prepara a casa, você prepara o quarto, né? Às vezes até a roupa que você se veste para preparar e receber a pessoa. Por quê? Porque você está aguardando aquela pessoa chegar. Assim também, quem está aguardando a volta de Jesus não vive no pecado, já se batizou e se entregou de verdade para Jesus, foge do pecado para não perder a sua comunhão com Deus, para quando ele chegar, ela está preparada. Mas ele não espera que a gente apenas esteja preparado para a sua volta, ele espera também que a gente apresse a sua volta. E como é que eu posso apressar a volta de Jesus? Se ele ainda não voltou, porque está sendo paciente para salvar o maior número de pessoas possível, então, se eu ganho almas, cada alma que eu estou ganhando para Jesus, eu estou apressando a volta dele. Então, quem realmente crê na volta de Jesus, além de se preparar, luta para ganhar o maior número de almas possível, para que ele possa voltar o mais rápido possível, para ela estar nos braços do seu Senhor, que é o maior desejo dela, amém? Que é o maior sonho dela. Então, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus. E aí no versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, o quê? Imaculados, que mais? Irrepreensíveis e em paz. Então ele termina dizendo, por isso, ou seja, por causa da volta de Jesus, porque devemos aguardar e apressar a sua volta, por isso, nós devemos ser achados, imaculados. O que é imaculado? Mácula é uma mancha. Então, imaculado significa você se manter puro, significa você manter sua mente pura, seu coração limpo, a mente pura de pensamentos maliciosos, de qualquer coisa que contamine a sua mente, o seu coração puro de qualquer mágoa, de qualquer orgulho, de qualquer materialismo, de qualquer sentimento que possa manchar as suas vestiduras, que possa fazer com que você não esteja preparado para a volta dele. E além de imaculado, o que mais? Olha para mim, por favor. O que mais? Irrepreensíveis. O que é? Por que ele diz irrepreensíveis? Porque se nós queremos apressar a vinda de Jesus, então não podemos ter um caráter digno de ser repreendido pelas pessoas.
A gente tem que ter uma vida de santidade que santifique o nome do Senhor, que faça com que as pessoas, através da nossa vida, possam conhecer o Deus que nós servimos. Então, irrepreensíveis, como foi Jó nos dias dele, enquanto o diabo acusava os filhos de Deus, ele não teve o que dizer acerca do caráter de Jó. Como Noé, que viveu naqueles dias de corrupção, mas que andava com Deus. Então, viver irrepreensível é exatamente isso, é você viver de uma forma que o diabo não tem do que acusar você. Amém? E por fim, em quê? Em paz. Em paz com Deus, em paz com a sua consciência, em paz com o maior número de pessoas possível, que é claro que quem está vivendo na expectativa da volta de Jesus não anda a brigar com todo mundo, arrumando confusão em todo lado, inclusive até dentro da igreja. É claro que não. A pessoa quer paz com todos, primeiramente com Deus e com o maior número de pessoas possível, porque o que ela está a fazer é viver em expectativa da volta de Jesus. Amém? Portanto, todos os dias, a todo momento, vivendo sempre à espera de que a qualquer instante ele vai, como o noivo que vem buscar a noiva para se casar, Jesus já vem buscar a igreja dele. E nós somos aqueles que tivemos o privilégio de conhecer esta palavra, tivemos a oportunidade que muitos ainda não tiveram, e que temos que estar, acima de tudo, preparados para a volta dele. Amém? Não precisamos do relógio do Apocalipse, não precisamos ver as notícias todos os dias para ter a certeza que Jesus está voltando, porque ele próprio já havia afirmado que tudo isso iria acontecer. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.